O povo está preparado para governar? Como funciona um governo sem políticos? A classe política possui apenas duas funções sociais. A primeira é tomar decisões em nome do povo, e a segunda é obedecer às decisões que outros políticos tomaram em nome do povo. Mas como os políticos podem tomar decisões em nome do povo e o próprio povo não pode? Porque os políticos montaram um esquema onde só eles recebem esse direito e o povo não. Mas todos sabem que a classe política não reúne as mínimas competências para representar a população, e assim sendo, nos compete o dever de apresentar alternativas para eliminar esse problema. Não se deixe enganar com essa fina camada de democracia que cobre o regime imperialista a que estamos submetidos. Continuamos sendo dominados e controlados pelo poder de uma elite, como vem acontecendo há milhares de anos. Será que não está na hora de virar esse jogo? Como faremos isso? A resposta está na diferença entre o conceito de administração e o conceito de governo. Você entende a diferença entre eles? Um administrador pode ser admitido ou demitido a qualquer momento. Tudo depende da sua competência diante do olhar da sociedade que o contratou. Sendo assim, o administrador deve baixar a cabeça e obedecer às regras que a sociedade lhe outorga. Mas a situação de um governante é completamente diferente. Nesse caso, quem acaba baixando a cabeça é o povo, que se vê oprimido e obrigado a seguir as regras que os governantes determinarem. Então, alguém pode explicar por que elegemos governantes ao invés de contratar administradores? O povo anda tão desorientado que mal consegue perceber o óbvio. Não precisamos desses pretensos representantes nem da governança politiqueira que eles inventaram. Precisamos de competência, e ninguém melhor do que o povo para distinguir os profissionais competentes dos incompetentes. Esta sim é uma medida que honra a nossa bandeira para trazer uma nova era de ordem e progresso ao nosso país. O povo tem todo o poder nas mãos. Nada justifica baixar a cabeça para essa quadrilha que só vive de enganar e explorar a população. Com um processo legislativo democrático, teremos condições de estabelecer uma nova estrutura administrativa que realmente satisfaça o interesse público. Assim, toda a administração atuará com a máxima transparência e atenderá às demandas sociais sem afundar o Brasil ainda mais nesse caos financeiro em que vivemos. Aliás, é exatamente a eficiência desse novo sistema que vai garantir a recuperação econômica do país. Chega de desperdiçar nosso dinheiro com políticos. Você vai deixar eles continuarem decidindo o destino do seu dinheiro? Se você é cidadão brasileiro, então é você que merece o direito de decidir democraticamente a aplicação dos recursos públicos. Afinal, se os recursos são públicos, então cabe apenas ao público decidir sobre sua utilização. Isso é que é democracia. É por isso que estamos aqui e é por ela que lutaremos até o fim. É claro que uma grande parcela do eleitorado brasileiro não tem noção da complexidade do processo legislativo, nem tem uma formação mínima para garantir um parecer consciente sobre alguns temas importantíssimos que precisam ser considerados. Outro desafio seria também o volume de processos que precisam ser criados, avaliados e reavaliados todos os anos. Tudo isso seria um grande problema,
mas apenas se o voto fosse obrigatório. Por isso, defendemos o direito ao voto livre. Aliás, o voto deve ser justamente um direito do cidadão e não uma obrigação judicial como é hoje. A obrigatoriedade do voto é prova contundente da farsa que esse governo insiste em chamar de democracia. Alguém pode explicar o que há de democrático em um voto obrigatório? É óbvio que o voto precisa ser facultativo para que seja respeitada a autoconsciência de cada cidadão. Apenas dessa forma poderemos garantir a liberdade que cada eleitor deve ter para votar apenas no momento e na matéria que se considere preparado para decidir. Cada um deve ser livre para exercer sua cidadania de acordo com os critérios de sua própria consciência. Certamente enfrentaremos o caso de muitas pessoas despreparadas influenciando em decisões importantes. Reconhecemos que isso poderia causar alguns transtornos passageiros, mas isso não justifica a usurpação do direito que a sociedade tem de decidir o seu próprio destino. Precisamos ressaltar que a incompetência no governo já é um problema gravíssimo. Só que ser incompetente para gerenciar a parte que me corresponde pode até ser um problema, mas é muito mais digno do que ser incompetente para representar uma nação inteira. Sabemos que a consciência pública vem sofrendo violentos ataques ideológicos, contaminando a educação e a cultura, justamente para que a população se veja incapaz de reagir contra esse sistema escravagista a que foi submetida. Num momento como esse na história do Brasil, a implantação do regime democrático levará o patriotismo a níveis apoteóticos, impulsionando a economia, o desenvolvimento e o progresso da sociedade como um todo. Mesmo que o povo, porventura, tomasse alguma decisão prejudicial, pelo menos estaria arcando com o ônus de sua própria decisão e não com os prejuízos causados pela agiotagem política. Mas a superioridade da democracia direta não para por aí. Também destacamos o fato de que o novo sistema dá ao povo o direito e a liberdade para mudar de opinião. A mudança de opinião não é apenas um atributo natural da consciência, como também é aquele que fundamenta a própria dignidade da pessoa humana. Não se pode conceber a democracia reprimindo-se essa necessidade natural, que é o direito a mudar de opinião. Não existe legitimidade em um processo eleitoral que limite ou bloqueie esse direito, mesmo que temporariamente. Infelizmente, hoje os mandatos políticos são usados como escudo para impedir o povo de reagir contra aqueles que traem a sua confiança. Por isso, precisamos criar ferramentas ágeis para que a sociedade possa desbancar esse tipo de indivíduo. Sabemos que muitas outras matérias ainda precisam ser divulgadas e discutidas aqui, mas entendemos que qualquer inconveniente que a verdadeira democracia possa proporcionar há de ser compensado, até mesmo pela experiência no exercício da cidadania, o que é muito diferente das condições degradantes a que estamos submetidos ainda hoje.